E olha só quem está aqui na garagem, é o novo Toyota Yaris 2023. Sim, 2022 mal começou, mas a Toyota já deu uma atualizada no Yaris para a linha 2023, que você percebe principalmente aqui na dianteira, uma dianteira mais agressiva. Eu diria que tem até alguns ecos de Lexus, sendo bem generoso, digamos assim, com essa dianteira. Mas é uma tentativa de dar um gás no Yaris, né? Um carro que vende razoavelmente bem, vendeu mais de 20 mil unidades no mercado brasileiro ano passado. Lembrando sempre que os números de vendas de 2021 tem que sempre ter um asterisco, né? Lembrando que a Fiat Strada foi o carro mais vendido do Brasil ano passado, simplesmente porque o Chevrolet Onix, que dominou o mercado aí nos últimos anos, não tinha semicondutores para ser produzidos. E parece um carro muito posicionado para quem é toyoteiro raiz, né? Para quem, mais do que buscando um hatch compacto, está sim buscando um Toyota, e nesse sentido ele é bastante competente. Até aqui na dianteira também a gente vê ecos do Corolla de geração anterior. É um carro que traz muito o DNA da família, nessa cor branco pérola. É seu por R$102 mil. Sim, tá caro, mas o que não tá caro hoje em dia? Na verdade, esse aqui é o Yaris que mais sai, o Yaris hatchback. Lembrando que o Yaris sedã é um carro que a gente vê muito como táxi aqui em São Paulo também, com essa confiabilidade Toyota. É um carro muito buscado por frotista, né? E na versão intermediária XS. Então esse aqui é o Yaris de volume, vamos chamar assim. Aqui dentro a gente tem mais atualizações nessa linha 2023, por exemplo, partida com chave de presença aqui na versão XS, tem todo um gueri-gueri de uma telinha, mas mesmo todo esse balé aqui não esconde a idade desse cluster, né? Um cluster analógico que já está um pouco datado. Quando a gente compara principalmente com concorrentes como o Volkswagen Polo, o Peugeot 208, essa geração do Yaris, que é um Yaris de mercados emergentes, né? Não é o mesmo Yaris europeu, não é o Yaris europeu que tanto nos encantou na pista como a versão Gazoo Racing, que é o carro da Toyota no Mundial de Rally. Então, ele deixa a desejar nesses pequenos detalhes, e esse tipo de coisa, essa, para usar uma expressão um pouco forte, falta de capricho que a gente detecta em alguns pontos de projeto desse Yaris brasileiro, talvez justifiquem o fato dele ser apenas o 27º carro mais vendido do Brasil, mesmo tendo a seu favor a imagem de marca da Toyota, a confiabilidade da Toyota. Por exemplo, aqui a gente tem sim o ar digital nessa versão XS, mas também é um ar digital com um visual mais datadinho. Essa fonte aqui me lembra o famoso relógio de Corolla, né, que a gente via muito, o relógio Del Rey no Corolla, né, uma coisa clássica aí da Toyota no Brasil nos últimos anos. O próprio multimídia aqui é sim compatível com Apple CarPlay, mas também uma tela um pouco mais tímida do que na maioria dos concorrentes. E quando eu falo de detalhes, tem algumas coisas que, por exemplo, o Yaris, desde que chegou no Brasil nessa geração, é um carro que eu não consigo encontrar a minha posição ideal de dirigir, basicamente porque a coluna de direção aqui tá super próxima do cluster, né? Imediatamente quando eu entro no Yaris, o meu reflexo imediato é querer trazer aqui uma regulagem telescópica, e o carro não oferece isso. O carro é sim muito bem equipado, né? Vocês veem aqui que tem cruise control, todos os comandos de som e de menu aqui no volante, mas peca em alguns detalhes, peca nessa faixa de falta de capricho, né? Outra coisa que me incomoda aí dentro das premissas de coisas que a gente sempre controla nos carros do nosso mercado, por exemplo. A gente tem aqui o painel hard touch, né, o painel de plástico. Isso aí não é uma grande crítica. Carros como o próprio Polo aí, que ainda é o líder referência do segmento, também tem o painel de plástico duro. Mas por que diabos a gente tem uma costura aqui vindo por cima desse acabamento aqui de plástico metalizado? Ninguém costura plástico, né? Então são algumas coisas um pouco inexplicáveis assim que a Toyota peca às vezes, como por exemplo a surdina do Corolla Cross, que aliás também vende mais do que o Yaris, apesar de custar bem mais também. Outra coisa legal dessa linha 2023, que a gente está falando que é um carro muito bem equipado, ele tem aqui as assistências de condução. Deixa eu até limpar aqui o menu para vocês verem. O LDA, né, o Lane Departure Assist, então está indisponível abaixo de 50 km, evidentemente, mas vocês veem que essa centralzinha aqui no canto inferior esquerdo traz todos esses equipamentos, controle de estabilidade de tração, o próprio sensor de estacionamento, tem também o alerta de colisão e tem também modos de condução para você dominar aqui o 1.5 de 110 cavalos, 14,9 kg de torque, tem o modo Eco, tem o modo Sport. Então, bora ver como esse bichinho se comporta no seu habitat natural
que é o trânsito de São Paulo. Acomodem-se aí e venham de passageiro com a gente. Mas afinal, como anda, deputado? Bom, anda exatamente como você espera que um carro com motor 1.5 de 110 cavalos e 14,9, o popular 15 kg de torque anda. O CVT simula marchas, né? Coisa que a Toyota sempre fez muito bem, fez e faz. Sim, quando ele simula marchas e sobe de giro, você lembra que você está num hatch compacto, né? O motor ronca alto. Vamos dar um espacinho aqui pro pessoal da frente para mostrar. Mas empurra bem os 1.100 kg do carro, 1.125 kg do carro, especialmente se ele não tiver carregado, né? Ninguém vai confundir um Yaris 1.5 com um Yaris Gazoo Racing do modelo europeu, com 3 cilindros de 260 cavalos, um carro espetacular que vocês já viram no canal também, link na descrição. Mas é um carro que eu chamaria de adequado, né? Não tem do que reclamar em relação à proposta. Nessa linha 2023, aqui na versão XS, vocês depois vão ver aí imagens de cobertura, a gente tem o modo Eco, né? Para economizar mais. Os motores da Honda e da Toyota aspirados com CVT fazem números muito bons de consumo, semelhantes até aos 1.0 turbo aí da concorrência. E tem sim um modo Sport, que meu Deus, coloquei agora. Uou, seguro! Não muda muita coisa, é só o giro fica um pouco mais alto ali no CVT, ó. Agora a gente está aqui a 60 por hora na marginal, tirei o pé, ele mantém o giro ali ó, a 2.000 RPM, de modo que quando eu dou o pé ele já está meio que mais engatilhado, né? Ajuda aí numa estrada de pista dupla, numa estradinha de serra, na hora de fazer uma ultrapassagem, mas na prática mesmo, até em números de desempenho, isso não vai mudar nada. Como eu falei ali na garagem, né, um dos grandes pecados do Yaris é que eu nunca encontrei um Yaris em que eu conseguisse encontrar a posição boa de guiar. Para mim, faz muita falta para mim a regulagem telescópica aqui. Isso aqui também é uma coisa clássica de carro de projeto mais barato, né, a coluna regulável que não tem nenhuma resistência, você solta, pum, cai, parece os Miura dos anos 80 aqui, mas eu consigo encontrar uma boa altura, mas a distância eu sempre fico numa posição meio Alfa Romeo dos anos 60 aqui, com o braço extremamente esticado ou a perna extremamente dobrada, no caso específico do Yaris até um pouquinho de cada. Enfim, o Yaris é um carro que você recomenda de olhos fechados aí para um parente seu que esteja considerando. Na verdade, assim, acho que uma boa forma de exemplificar é o seguinte: se alguém falar para você, olha, tô pensando em comprar um Yaris, você fala, vai fundo, você vai ter a confiabilidade Toyota, você vai ter um bom valor de revenda. Mas se alguém perguntar para você, qual hatch compacto eu devo comprar, dificilmente você vai realmente indicar o Yaris para alguém que goste de carro, que goste de uma tocada mais esportiva, que goste um pouco mais de desempenho. E mais do que isso, né, você fica pensando, nossa, mas vale a pena um Yaris versus um Polo? Vale a pena um Yaris versus um Argo versus um 208? Mas mais do que isso, vale a pena um Yaris, e aí é uma questão maior e mais filosófica do nosso mercado, vale a pena um Yaris versus um Nivus versus um Pulse? Não é só no Brasil, na própria Europa também, o segmento de SUVs baseados em hatches compactos está meio que matando o segmento de hatches compactos. As pessoas querem sim a altura do solo superior do SUV, o tamanho, né, capacidade de carga e bagagem, até o status. Aqui no Brasil, especificamente, a questão de buraco, valeta, que o SUV também entrega melhor que o hatch compacto. Então, é inegável que quem opta por um hatch compacto em detrimento de um SUV compacto está fazendo sacrifícios, né, sacrifícios de altura do solo, sacrifícios de espaço, sacrifícios até de status, em troca de benefícios. Esse benefício é principalmente, na minha opinião, prazer ao guiar, desempenho, até estética. E aí nesses pontos específicos, o Yaris não brilha como alguns outros concorrentes, como o Polo, como o 208 brilham. Então é um carro, repetindo, nunca vou criticar quem compra, quem opta por um Yaris, mas é um carro que realmente não está entre os líderes do segmento, né? Faltam alguns predicados, falta um pouquinho de amor ao detalhe, na verdade, que é algo que os japoneses são tão conhecidos, né? A filosofia Kaizen da Toyota, tão atentos ao detalhe, mas aqui o cluster envelhecido, a coluna que não permite que eu consiga uma boa posição de guiar, a falta de uma opção de motor turbo, o próprio multimídia também já um pouco datado, o painel hard touch, mas mesmo assim com costuras de couro, enfim, uma série de detalhes que parece que
o carinho que a Toyota desprende em outros produtos da sua linha aparece nessa geração desse Yaris. Lembrando que esse Yaris é um Yaris de mercados emergentes, né? Não é aquele Yaris europeu que na versão Gazoo Race encanta o nosso coração aí, a gente deseja demais. Então, vá fundo no Yaris, se é um Yaris que você quer, mas pense bem se você não tem essa convicção, se você não é um toyoteiro, se de repente um SUV compacto não faz mais sentido para você, ou de repente algum dos outros concorrentes não faz mais sentido. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido o Yaris 2023 nessa versão XS, tenham curtido esse vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal e como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço e ó, tô soltando a besta aqui no modo esporte. Eu acho engraçado que o pessoal acha que vai mudar muita coisa. Ah, mas fez a volta no modo esporte. Olha, não muda muita coisa não. É só questão de responsabilidade ali do acelerador mesmo, mas não é desempenho. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.